Vamos fazer um gráfico aqui no Excel com eixo secundário, ou seja, um gráfico que tem dois eixos de valores, um à esquerda, como é o mais comum, né, da gente utilizar, porém tem também um à direita, ou seja, a gente tem dois eixos de valores. Eu fiz esse gráfico aqui para poder resolver um problema real, uma prova de Excel que caiu na prática, na vida real. Então eu trouxe aqui para a gente fazer juntos, passo a passo, resolver esse probleminha de Excel que caiu numa prova, beleza? E é claro, né, você pode usar essa solução no seu dia a dia para fazer um relatório, uma planilha, um dashboard e assim por diante. O que o exercício pede? Por que eu precisei fazer estes dois gráficos de valores? Simplesmente, a prova era isso daqui, ó. Eu tenho uma tabelinha e aqui em cima eu tenho as instruções do que eu preciso fazer. As instruções me dizem o seguinte, ó. Faça um gráfico de colunas que represente a variação das vendas e, em um eixo secundário, a variação dos gastos com marketing. É isso que a legenda me diz para fazer. Se a gente analisar aqui a tabelinha que eu tenho, tem data, vendas e marketing. Beleza, mas por que eu precisei fazer então, se eu tenho uma tabelinha tão simples quanto essa daqui, por que eu precisei fazer um gráfico onde eu tenho valores à esquerda e também valores à direita? Por causa do seguinte, se a gente reparar bem aqui, ó, os valores de venda são muito diferentes dos valores de marketing. Por exemplo, aqui eu tenho uma venda de 345 mil e aqui eu tenho um valor gasto no marketing de R$2.000. Olha a diferença de um valor para o outro. 300 mil e 2 mil. É muita diferença. É um espaço muito grande. Se a gente pegar aqui embaixo, por exemplo, é a mesma coisa. 400 mil e 3 mil. É um espaço muito, muito, muito grande. E quando a gente tem espaços muito grandes assim, entre uma coluna e outra na tabela, a gente não consegue representar isso num gráfico de uma maneira tão simples. Por quê? Porque ficaria dessa forma aqui, ó. Essa forma que vocês já estão vendo aqui na tela já é a solução correta. Porém, essa daqui seria uma solução não tão correta. Por causa do seguinte, ó. Perceba que eu tenho um gráfico bonitinho aqui, né? Tudo certo, né? Em azul eu tenho as vendas, em amarelo eu tenho o marketing, o gasto com marketing. Em azul eu consigo ver os valores vendidos, beleza? Em amarelo, os valores gastos com marketing. Só que lembra que eu falei da diferença entre os valores gastos com marketing e com vendas, que é muito diferente? Que foi gasto com um do que foi gasto com outro, a diferença é muito grande e justamente a gente consegue ver que é muito grande a diferença no gráfico. Olha só, aqui à esquerda eu tenho os valores nessa coluna aqui dos dados, né? Então 100 mil, 200 mil, 300 mil, vai pulando de 100 em 100 mil e aí eu consigo ver aqui, ó, os valores de cada uma das barrinhas que eu tenho aqui, beleza? Eu consigo acompanhar o resultado. Porém, uma diferença de 100 mil reais é muita coisa aqui para o marketing, ó. Perceba que ficou até uma linha reta. O marketing eu gastei R$0? Não, né? Mas, se eu olhar aqui essa linha, parece que eu gastei R$0, né? Ela está colada aqui, ó, no fundo do gráfico. Por que isso acontece? Porque a diferença, assim como a gente viu, de vendas e marketing é muito grande. Então a gente precisa criar um outro eixo para que a gente consiga ver a variação do marketing. Ficaria dessa forma aqui que a gente viu lá no começo do vídeo, ó. Aqui, à esquerda, eu tenho os valores do marketing, né? Aqui em amarelo. E aí eu consigo ver toda a variação do marketing. E os valores aqui são totalmente diferentes desses valores aqui em azul, ó. Então compara, se você inclusive puxar uma linha reta, ó, desse 4 mil até aqui à direita, ó, você vai ver que 4 mil de um lado, né, do lado esquerdo, se refere aqui a 800 mil do lado direito, né? Então são proporções totalmente diferentes. E é justamente por isso que a gente precisa criar um eixo secundário para resolver aqui esse exercício. Do lado esquerdo eu deixei os valores do marketing, que está em amarelo, e do lado direito eu deixei os valores de vendas, que está em azul, beleza? Então vamos aprender como é que faz isso na prática para resolver essa prova de Excel. Primeira coisa, eu vou clicar em qualquer célula vazia aqui da minha planilha, tudo bem? E aí eu vou clicar aqui, ó, inserir, e consigo escolher vários tipos de gráficos que eu tenho aqui, como por exemplo, essa primeira opção aqui, colunas, que é justamente o que o exercício nos pede, né? Então, beleza, selecionei um gráfico de colunas, já vou ajustar ele aqui na tela, você pode clicar, ó, nessas bolinhas que tem aí no gráfico para você conseguir ajustar o tamanho e alinhar ele melhor aí na tela. Depois disso, você vai clicar com o botão direito do mouse em cima da área do gráfico. Vai clicar aqui, ó, selecionar dados. Vai abrir para você essa janela e aí você vai clicar aqui, ó, entradas de legenda, adicionar. O nome da série do gráfico já pede aqui, ó, você clica nessa setinha para cima e aí você pode clicar aqui, ó, vendas, ou ainda você pode escrever aqui um nome. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui vendas, beleza? Clico na setinha para baixo. E os valores aqui das vendas, ó, valores da série, clico na setinha para cima e seleciono todos os valores aqui referente às vendas. Pronto, toda a coluna das vendas. Clico na setinha para baixo de novo, clico em OK e já dá para a gente perceber, ó, que o gráfico já colocou na tela e já plotou aqui o gráfico com as barras em azul da forma correta.
Então a gente já consegue observar a evolução das vendas no decorrer ali do tempo, né, na data. O que dá para a gente fazer agora? Aqui no rótulo de dados da horizontal, eu clico em editar, clico aqui na setinha para cima, beleza? E aí seleciono todos os valores aqui das datas, beleza, pronto. E aí perceba aqui, agora ao invés, aqui no final do gráfico, ficar mostrando esses números de forma sequencial, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai mostrar os valores que a gente acabou de selecionar aqui, ó, ou seja, os valores da data. Vamos lá, clica na setinha para baixo, clique em OK e pronto, ó, já está mostrando aqui agora os valores referentes ao tempo, né, a data. Beleza, pessoal, depois que a gente faz isso, eu já consegui adicionar em azul as vendas, porém falta a gente adicionar aqui o marketing. A gente vai pegar o marketing e colocar dentro do gráfico também, porque a gente precisa representar esses dois valores no gráfico. Para que a gente possa fazer isso, vamos clicar aqui então, ó, adicionar, qual que é o nome dessa série? Marketing, beleza? Marketing, clico aqui, ó, valores da série, setinha para cima, seleciono toda a coluna com os valores do marketing. Clico na setinha para baixo, clique em OK, clique em OK. Perceba que não dá para eu ver nada aqui no gráfico, né? Eu adicionei o marketing, mas não está aparecendo. Na verdade ele está aparecendo, só que está muito pequeno, não está nem dando para a gente ver. Então perceba que aqui no cantinho do gráfico, bem aqui no fundo do gráfico, tem uns pontinhos laranjas, né? E aí é justamente os valores do marketing. Só que ele é tão pequeno, o valor dele é tão baixo, que não dá para a gente enxergar. É o problema que aconteceu aqui nesse exemplo, né? Os valores do marketing são tão pequenos, em comparação às vendas, ele fica uma linha reta. Porém, se a gente fizer um eixo secundário, a gente vê que há inclusive variações de valores, ó. E os valores do marketing oscilam, né? E estão aumentando aí os gastos. Então a gente pode também criar aqui um eixo secundário, assim como pede as instruções aqui do exercício, para que a gente consiga visualizar tanto as vendas quanto os valores do marketing. E para criar esse eixo secundário é muito simples. Eu vou dar 2 cliques em cima aqui dessa barrinha azul, 1, 2, beleza? Aí por quê? Por que eu dei 2 cliques? Porque abre essa janela lateral aqui para mim. Com essa janela lateral, eu vou selecionar essa opção aqui, ó, eixo secundário. Quando eu clico aqui, olha o que acontece. Cliquei em eixo secundário e aí eu consigo ver 2 barrinhas aqui no gráfico, ó, a barrinha azul e a barrinha laranja. A barrinha laranja se refere aos valores do marketing. E aí perceba que agora eu já tenho um eixo secundário. Um eixo com valores aqui à esquerda e um eixo com valores aqui à direita do meu gráfico. Se a gente entregasse a prova desse jeito aqui, já estaria 100% correto. Por quê? Porque dessa forma aqui, eu já consigo visualizar os valores do marketing aqui em laranja e que fazem referência a esses valores à esquerda, e também consigo visualizar as barrinhas aqui na cor de azul que fazem referência a esses valores aqui à direita, das vendas. Já consigo visualizar todas as informações que eu preciso aqui no gráfico, então já estaria certo se a gente entregasse dessa forma. Porém, é interessante a gente fazer aqui o seguinte: se uma pessoa bate o olho no gráfico, ela não vai saber com precisão que a barrinha laranja se refere aos valores aqui da esquerda. Ela não sabe, né? Não dá pra gente saber. Assim como se outra pessoa olhasse no gráfico, também não ia saber que as barrinhas azul, né, na cor de azul, se referem aos valores aqui à direita. A gente sabe isso porque nós mesmos estamos fazendo aqui o gráfico, né, e a gente também tem aqui a tabela como referência, enfim. Por isso que é interessante a gente adicionar aqui legendas, para que eu, dessa forma, tenha certeza que azul significa vendas e amarelo significa marketing. Por isso que é interessante as legendas. Então, para ficar mais completo ainda a nossa resposta nesse exercício aqui de Excel, eu iria fazer dessa forma, beleza? Eu iria, por exemplo, clicar aqui no gráfico, design do gráfico, adicionar elementos de gráfico, ia clicar aqui, ó, legenda, e aí eu ia selecionar, por exemplo, uma legenda aqui na parte inferior do gráfico. Pronto, ó. Aí eu já consigo ver dessa forma que o laranja significa marketing e o azul significa vendas. Já resolveria bastante o nosso problema. Outra coisa que daria para fazer é o seguinte, ó, posso selecionar toda essa coluna aqui da esquerda, né, que representa o marketing, página inicial, clico aqui na fonte e pinto de laranja, por exemplo. Posso colocar em negrito também, ó. Aí fica até mais fácil a gente saber o que cada coluna representa, né? Clico aqui na coluna da direita, página inicial, posso colocar em negrito e também posso colocar aqui de azul, para ficar ainda mais fácil da gente identificar. Agora eu sei com certeza que a coluna da esquerda, como está de laranja, significa as coisas do marketing, né? E a coluna aqui da direita, como está de azul, representa as vendas. E, é claro, dá ainda para a gente mexer na estética do gráfico, para deixar ele bem bonitão, com uma aparência aqui interessante. Como, por exemplo, talvez até transformar a coluna do marketing em linha, ao invés de deixá-la aqui em coluna, colocar em linha. Beleza? Daria até para fazer isso. Veja, o exercício ele pede aqui um gráfico de colunas, né? Então, será que é conveniente a gente transformar a coluna em laranja e colocar em linha?
Talvez seja, talvez não, depende. Porém, uma coisa é verdade, o gráfico ele continuaria sendo de colunas. Por quê? Porque aqui a gente tem as colunas, né? Seria um gráfico de combinação no Excel. Colunas e linhas. Tudo bem? Então a gente também pode fazer essa conversão. Como por exemplo, clica no gráfico, clica aqui em design do gráfico, alterar tipo de gráfico. Aí a gente vai vir aqui no final, ó, combinação. E onde está escrito marketing, eu clico e seleciono linha. Essa opção aqui, ó. Beleza, clique em OK. E olha que legal. Agora, só para fechar o vídeo aqui com chave de ouro, vamos aprender a deixar aquele gráfico bonitão igual esse daqui que eu mostrei no começo do vídeo. Algo bem mais bonito, moderno, né? Que dá até para usar num relatório, num dashboard, uma planilha profissional aí que você venha fazer. Então vamos aprender a deixar esse gráfico aqui mais bonito. Porém, se você já entregasse o gráfico assim como eu mostrei lá no começo do vídeo, onde tem a coluna laranja atrás da coluna azul, já estaria certo também, beleza? Agora é só uma questão de layout mesmo, de design, para deixar o resultado ainda mais bonito, mais interessante, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou dar 2 cliques sobre a barrinha azul, 1, 2, para abrir aquela janela lateral aqui pra gente, e aí eu vou selecionar essa opção aqui, ó, beleza? Efeitos, clico aqui, ó, no meio, depois sombra, e vou selecionar a primeira opção de sombra, porque aí ele deixa aqui o gráfico com um efeito bem interessante de sombras. Depois eu clico aqui, ó, na caixinha de cores, clico, por exemplo, em borda, linha sólida, aí eu posso escolher aqui um azul, por exemplo, pode ser esse daqui. Depois eu clico aqui, ó, preenchimento de gradiente, perceba que ele adiciona aqui um degradê no efeito do meu gráfico. E aí eu vou clicar aqui, ó, para escolher um efeito de degradê. Pode ser, por exemplo, esse daqui do meio. Posso fechar e olha que interessante que já ficou o nosso gráfico. Bem mais bonito, né? Posso dar 2 cliques novamente na barrinha e aí eu posso diminuir aqui, ó, essa largura do espaçamento. Tá 200, posso deixar mais ou menos em 100. Aí fica bem mais espesso e mais fácil da gente visualizar as informações. Agora, pessoal, vou clicar sobre a linha. Só que antes, deixa eu fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender Excel comigo no curso completo de Excel. Mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica no link aqui da descrição e vem aprender Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Agora, pessoal, vou clicar sobre a linha, vou clicar, ó, no efeito e adicionar uma sombra também, mesmo passo a passo que a gente fez. E agora eu clico na caixinha de cores, deixa eu clicar aqui em linha e aqui no final eu vou selecionar essa opção, ó, linha suavizada. Perceba a diferença que vai dar ali na linha. Ela deixa a linha com um efeito bem mais suave, então não fica com aquelas pontas quadradas. Ele arredonda, tudo bem? Fica mais interessante, fica mais bonito, né? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou clicar aqui, ó, linha de gradiente, beleza? Linha de gradiente. E aqui eu vou escolher um efeito especial, como por exemplo, pode ser esse amarelo aqui, beleza? Acho que ficou interessante. E também eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso minimizar essa linha aqui, clicar aqui, ó, marcador, e vou clicar aqui, ó, opções de marcador, interno, e vou colocar uma bolinha, só para eu conseguir visualizar melhor os pontos aqui da linha, né? E aí eu posso clicar aqui, ó, preenchimento de gradiente, por exemplo, e escolher aqui uma cor amarela. Pronto, posso fechar. Beleza, olha que interessante o jeito que ficou aqui o nosso gráfico de colunas com linhas, né? Ah, eu não gostei muito desse degradê aqui da linha. Ah, beleza, você pode escolher outras opções disponíveis que você tem. Você não precisa deixar exatamente igual eu fiz aqui, né? Você pode escolher outras opções aí. Então, olha só, tem várias opções aqui para escolher. Beleza? Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Se gostou, se inscreva aí no canal, deixe seu like no vídeo, porque eu te espero amanhã. Todo dia tem vídeo novo. Valeu, pessoal. Até amanhã.